Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, nós estamos aqui com uma tarefa em progresso, que é a tela de configuração da NFC, e é ela que eu vou mostrar para você agora, tá? Tem aqui alguns outros cartões da NFC. Quando nós concluirmos esses cartões, o sistema estará pronto, né? E nós teremos aí um sistema já com retorno financeiro em produção. E aí daí para frente as coisas devem fluir mais rapidamente, tá certo? Nós temos aqui alguns outros cartões, alguns bugs reportados por colegas, por usuários, alguns que estão lá no Sentry, tá certo? Depois a gente vai dar uma olhada neles aí. Mas enfim, é normal, né? Durante o desenvolvimento aparecer isso daí. Eu vou mostrar para você agora a tela de configuração da NFC. Então, quando você vier aqui em configurações agora, ó, nós temos essa tela aí inicial, que é a tela de configurações do PDV, né, a aba geral, tá? E aqui em NFC, ó, ao clicar aqui, eu consigo agora ver as configurações da NFC, tá? A primeira seção é a impressão do DANF, né? Nós temos aqui os formatos também A4, bobina 57 e bobina 80, tá? Então nós temos aqui resolução da impressão. O que é essa resolução da impressão? Deixa eu abrir aqui o CBR Monitor. Aqui no CBR Monitor, em DFE, nós temos em impressão, aqui na NFC, tem essa seção aqui embaixo, tá? Margens, inferior, superior, direita e esquerda, e tem essa largura aqui, tá? Essa largura, normalmente, ela vem definida como 302, ok? Então, quando você começa a se perguntar, mas que largura é essa aqui, né? Porque uma bobina A4, aliás, uma bobina de 80 colunas, né? Ela tem 8 centímetros. Uma bobina de 57, 58 colunas, ela tem 5,8 centímetros, tá? O formulário A4, ele tem 297 milímetros, ou 29,7 centímetros, né? Então, por que aqui vem com 302? O que é esse 302? É milímetros? Significa 30,2 centímetros? Não, tá? Essa largura aqui no CBR Monitor é a resolução do relatório do Fortes Reports, tá bom? É por isso que aqui eu estou colocando resolução da impressão, tá? E aí quando for no vídeo de treinamento, né, para o usuário, nós vamos informar aqui. Quando for bobina 57, a resolução deve ficar aí mais ou menos entre 190 e 210. E quando for a bobina 80, a resolução deve ficar mais ou menos entre 280 e 310, tá certo? Para que o relatório dele não saia cortado, tá? Então aqui nós colocamos a resolução e colocamos também as medidas das margens. Veja que aqui eu utilizei um componente diferente desse aqui, ó. Tá? Para você ver que a gente pode fazer de duas formas diferentes, né? E aí com o tempo nós podemos unificar. Esse daqui, quando o tamanho aqui tende a ficar grande, né? Como por exemplo aconteceu aqui com essa resolução, ó, pode chegar até 300, aí ele é ruim de mexer com ele, tá? Quando é muito grande, ele não é legal, beleza? Por isso também um outro motivo, né? De eu ter utilizado este componente aqui, esse controle. É um novo controle, coloquei no PubSpec, você vai ver lá, tá? Tá lá no finalzinho do PubSpec. E aí a gente está utilizando esse carinha aqui agora, é bem fácil de usar, tá bom? É só colocar no PubSpec, importar a biblioteca dele, né? O arquivo dele e colocar para funcionar, tá? Já a gente dá uma olhada nele no código fonte. Daí eu tenho as demais opções, né? Imprimir item somente uma linha, imprimir desconto por item, imprimir QR Code na lateral, imprimir jetim, imprimir nome de fantasia. Essas opções, elas se encontram todas aqui, ó, nas configurações da NFC do CBR Monitor, tá? Então, eu vou gravar isso daqui local, na tabela NFE configuração, mas eu também tenho que mandar isso daí para o servidor, para atualizar o arquivo acbr.ini lá, cbrmonitor.ini do cara que está fazendo essa configuração, tá bom? Sempre que ele entrar nessa tela aqui e alterar alguma coisa, salvou, ele grava local e atualiza o arquivo remoto. Na verdade, ele atualiza o arquivo remoto e se tiver dado certo, ele salva local, então ele avisa para o usuário que deu alguma coisa errada, tá? Daí eu tenho uma seção numeração e série.
daí já vai aparecer aqui o número e a série que eu estou utilizando atualmente, tá bom? Quando nós fizermos a tela de contratação, na tela de contratação o cara ele vai informar o certificado, algumas informações a mais, os dados da empresa e tudo mais, e ele já coloca a numeração inicial que ele quer. Se durante o desenvolvimento, né, durante o uso, aliás, da aplicação, ele quiser alterar isso aqui, né, ele recebeu lá uma orientação do contador, não, utiliza agora a série 6 e a partir do número 1. Ele vem aqui, coloca o número 1, série 6, clica em atualizar número e série, e a partir daí ele continua, né, começa a utilizar, então, esse número e essa série que ele selecionou, tá bom? CSC é o ID do CSC e o hash do CSC, ele aqui está trazendo ao mesmo tempo, tem uma coisa errada aqui, deixa eu entrar aqui na configuração, fechar esse registro page, fechar esse tribute, configuração, aba NFC, deixa eu chegar nela aqui, tá aqui em cima, no controller do CSC, ó, no primeiro ele está chamando ID CSC e no segundo também, tá? Por isso que ele repetiu o código ali. Então tinha um pequeno bug aqui, né? E outros bugs vão aparecer, tá? Por isso que é interessante que você teste bastante, tá bom? E a gente vai pegando os bugs antes de eles subirem aí para o servidor. Deixa eu recarregar o cara aqui. Pronto. Configurações, NFC. Vamos ver se lá no controle ele está utilizando, no componente ele está utilizando o controller certo, né? CSC Controller, tá? Deixa eu primeiro procurar por esse ID CSC Controller, pronto. E embaixo, CSC Controller. Então, provavelmente o que está acontecendo aqui é que no banco de dados ele já gravou os dois com esse mesmo dado aqui, tá? E no banco de dados, ó, ID CSC tá 001 e o CSC também tá 001, tá? Então deixa eu só alterar aqui, colocar 5555. E aí, ó, o esquema aqui de gravação é quando a gente sai da tela, ele grava no banco de dados, tá bom? Quando eu vier aqui no banco de dados, vamos ver se ele gravou agora corretamente. Deixa eu ver, pronto, ele gravou sim. Vou entrar na tela novamente. Configuração da NFC. Pronto, agora ele carregou certinho, tá? Daí vem os dados do responsável técnico, né? CNPJ, contato, e-mail, telefone, o ID do CSRT e o hash do CSRT, tá? Beleza. Então, essa é a tela de configuração da NFC. Vamos ver então como é que ela foi implementada, né? Nós já vimos como é que foi implementada a aba geral. Aliás, é isso mesmo, a aba geral, né? Que ele armazena os dados na tabela PDV configuração, tá? Então agora nós vamos ver como é que foi feita a aba da configuração da NFC, tá? No começo aqui eu tenho uma série de controllers, tá? Tem um controller para o número, para a série, para o CSC, para o CNPJ, para o telefone. Na verdade eu tenho um controller para cada campo, tá bom? Porque quando eu for sair da tela, eu quero pegar os dados desses controllers e quero armazenar no banco de dados, tá? Muito bem. E eu já vou carregando também aqui os dados da tabela NFCE configuração, NFE configuração, na verdade, né? Eu peguei a configuração e já coloquei na seção, né? Deixa eu abrir aqui a seção, só para mostrar para você. Lá na seção nós temos a configuração do PDV, tá aqui, ó, tá? Nós temos também a configuração da NFE. E eu já coloquei também aqui o número da NFE, tá certo? Já que nós vamos deixar
o indivíduo ele alterar, né, caso ele tenha essa necessidade de alterar o número e a série, tá? Então, para ficar melhor aqui o controle, eu já carreguei o número da NFE aqui também na configuração, tá bom? Lembrando que essas tabelas aqui, ó, elas têm apenas um registro sempre, tá? Tanto a configuração do PDV como da NFCE, como o número da NFCE, tá? Beleza, então retornando aqui, eu já vou carregando os dados ou da configuração NFCE ou do número da NFCE. Estou trabalhando com essas duas tabelas aqui, tá? Na configuração da NFCE, eu salvo os dados quando eu saio da tela, tá? Já no número, não. O número tem um botãozinho aqui, ó, para atualizar o número e a série, tá bom? O cara clicou aqui, ele vai lá, atualiza e informa para ele que os dados foram atualizados com sucesso, tá? Muito bem. Voltando aqui, então, eu faço aquele mesmo case em relação ao formato da página, tá? A4, 57 ou 80, mesmo controle que eu fiz na tela de configuração do PDV. Eu utilizo o Will Pop Scope, que é para eu pegar as informações, os dados dos controles e armazenar na tabela quando ele estiver saindo da tela, tá bom? Então, meu controle padrão aqui é o Will Pop Scope. E aqui eu vou montando a tela, tá? A seção impressão DANF, daí eu coloco lá um Expansion Tile, né? Esse mesmo Expansion Tile eu já utilizei na tela de configuração do PDV, então não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso daqui, você já viu como é que funciona, tá? Aquele controlezinho que eu estou utilizando para alterar os números, né, ele é chamado de Spin Box, tá bom? Spin Box você coloca o máximo e o mínimo, aí você coloca o valor dele, as decimais dele e o step é o passo, tá? É de quanto em quanto ele vai aumentar ou diminuir, né? Então veja que aquele que é o da resolução, ele é no máximo 310, no mínimo 1, ele vai aumentando de 1 por 1, tá? E o decimal dele é 1. Já que o de baixo, ó, que é o da margem, né? O decimal dele também é 1, ele é no máximo 5, tá? No mínimo 0.1 e ele vai aumentando de 0.1 em 0.1, porque aqui a gente está trabalhando na margem ali, é no milímetro, né, que nós temos que trabalhar, tá bom? Esse Spin Box, ele se encontra dentro do PubSpec. Tá aqui ele, Flutter Spin Box, tá? Beleza, então montei essa parte inicial da tela, depois vem a numeração e a série, ok? Daí eu pego aqui os botões do rodapé, na verdade é só aquele botãozinho final de para atualizar os números, né? Depois eu coloco os dados do responsável técnico, tá aqui o botão, ó. O botão de baixo, ele atualiza o número e série, chama o método atualizar número. O método atualizar número, ele vai pegar os dados do número e jogar no número da NFCE, vai pegar o dado da série, né, que está no controle da série, vai colocar na série da NFCE. Daí, ele tem que alterar esse número da NFCE. Tá? O retorno aqui é um booleano, se deu tudo certo. Então, ele carrega de novo a NFCE na seção e mostra uma mensagem lá embaixo para o usuário, dados atualizados com sucesso. Tá? Ao sair da tela, eu verifico qual é o tamanho do formulário que ele selecionou, tá bom? E jogo isso aqui em formato página, agora para gravar no banco de dados. Daí eu venho aqui na configuração NFCE e carrego todos os dados que o usuário selecionou em configuração NFCE. Daí, eu vou chamar aqui um método do NFCE Controller chamado atualizar configurações do monitor, tá? Esse método aqui é que tem que ir lá no servidor e atualizar o arquivo INI do monitor. Tá? Para isso nós vamos precisar da nossa retaguarda já funcionando, né? Por enquanto, o que é que esse método está fazendo? Ele está chamando o serviço, ok? A NFE Service também com o mesmo método, atualizar configurações do monitor. E esse método aqui no nosso service está retornando um true, então não está implementado ainda, tá? Retornando aqui, ó, se ele conseguiu atualizar o servidor, então ele grava os dados
aqui no banco de dados local, tá? Se não, tem que ter um senão aqui, né? Se ele não conseguiu atualizar, então nós vamos colocar aqui um to do, que é informar ao usuário que houve um problema na atualização. Beleza? Muito bem. Esse refrescar a tela aqui, na verdade, não deve nem existir. Deixa eu dar um Ctrl C. Onde é que ele é chamado aqui? No init state a gente chama esse refrescar a tela, mas ele na verdade não está fazendo nada, né? Esse refrescar tela aqui, realmente eu não preciso dele, tá? Então vou tirar esse refrescar a tela daí, tiramos ele do init state e pronto, a gente não precisa dele. Pronto, então essa é a minha tela da configuração da NFCE, né? Deixa eu voltar aqui só no service para eu mostrar para você que além desse método aqui de atualizar a configuração do monitor, eu vou ter um método para cancelar a nota, vou ter um método para inutilizar o número, tá? Beleza, eles precisam ser implementados ainda, tá? O que mais que eu preciso mostrar? Algo que ficou pendente aqui foi o seguinte, um colega estava tentando fazer um teste e na tabela de tributação, tribute ICMS UF, normalmente essa UF do destino ela não vem cadastrada, tá? Nós colocamos 2 registros nessa tabela de tributação por padrão, tá? Mas eu não coloco a UF do destino porque eu não sei ainda qual é a UF do cara que está utilizando a aplicação, tá? Essa UF do destino tem que ser a mesma UF da empresa, tá bom? Muito bem. Então, lá na tela de empresa persist page, no momento de salvar a empresa, ele chama o método alterar, tá certo? E agora, sempre que eu chamar o método alterar da empresa, eu passo um segundo parâmetro, que nesse caso aqui, o segundo parâmetro ele é um booleano, tá? Nesse caso aqui eu estou verificando se a aplicação ela é gratuita ou não, tá? Se a aplicação ela for diferente de gratuita, ele vai passar um true lá para o alterar da empresa, né? Daí o que é que ele vai fazer? Atualizar o F da tributação. Se atualizar o F da tributação for true, ele vai chamar o método atualizar o F lá do ICMS UF DAO, passando a UF da empresa como parâmetro, tá? Então, no atualizar o F aqui, ele vai chamar um custom update, update tribute ICMS UF, na UF do destino ele vai colocar o UF da empresa, tá bom? Então, só revisando para você entender essa questão aqui, tinha um bug, tá? Lá no database, quando nós atualizamos a versão do esquema do banco de dados, espera aí que eu acabei abrindo alguma coisa incorreta. Database, pronto. Quando nós atualizamos o esquema do banco de dados deixa eu ver qual foi o esquema aqui, esse aqui, para o esquema 3, tá? Eu carrego alguns dados nas tabelas de tributação, tá bom? Sendo que na tabela de tributação ICMS UF, eu coloco o ID, coloco aqui o relacionamento dele com a configuração, coloco o CFOP, o CSOSN e o CST, mas eu não coloco a UF do destino, tá? Então essa UF do destino aqui, ela fica em branco, tá bom? Só que quando eu for emitir a NFCE, eu preciso saber essa UF do destino, tá? Essa UF do destino ela tem que ser a mesma UF da empresa que está utilizando a aplicação. A NFCE, ela sempre é emitida para a mesma UF, não pode ser emitida para outro estado. Se for necessário emitir para outro estado, tem que ser uma NFE e não uma NFCE, tá bom? Então é por isso que, quando o cara ele contratar o sistema NFCE, nós vamos obrigar o indivíduo a cadastrar os dados da empresa. Ele não consegue emitir a NFCE se ele não cadastrar os dados da empresa, tá? Lá no NFCE Controller, eu já mostrei isso aqui anteriormente, nós temos esse método aqui, verificar se ele está apto para emitir a NFCE. Esse método vai ser chamado quando ele tentar emitir a NFCE, que ele contratar a aplicação. Digamos que ele está utilizando uma aplicação gratuita, que vai ser assim, né? Ele baixa a aplicação, ela é gratuita.
Daí ele contrata a NFCE. Quando ele contratar a NFCE, eu vou verificar se ele já cadastrou os dados de configuração, se ele já informou o número da NFCE e se esses dados da empresa aqui estão preenchidos. Ó. Se não estiverem, ele vai ter que entrar na empresa primeiro e atualizar esses dados. Tá? Quando ele atualizar os dados da empresa, que eu chamar o alterar lá da empresa, aí sim eu já atualizo essa UF de destino aqui na tabela de tributação. Tá? Era um bug que existia, mas agora já está ok. Tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte, né? Quando você altera os dados dos DAOs, tá? Ou então, por exemplo, você entra aqui no NFE configuração, por exemplo, tá? Daí você precisa colocar um campo novo aqui em NFE configuração, né? Digamos que você colocou um campo novo aqui embaixo, tá bom? Quando você faz isso, você chama este comando aqui, ó. Deixa eu ver se o comando vai aparecer rapidão aqui, pronto. Você chama esse comando aqui para ele gerar novamente todos os arquivos DAO, né, utilizando esse build runner do more, tá? As últimas vezes que eu utilizei este comando, eu percebi que ele não está gerando devidamente o tribute configura ofgt DAO.g, tá? No tribute configura ofgt DAO, deixa eu abrir esse outro aqui, tribute configura ofgt DAO, configura ofgt DAO, pronto. Veja que nesse cara aqui, nós temos a vinculação com essas tabelas, ó. Configura FGTS, tribute ICMS, tribute COFINS, tribute FINS, grupo tributário e operação fiscal, tá? Como eu tenho essa vinculação com essas tabelas, no meu arquivo parte, né, no arquivo que ele vai criar aqui em cima, que é este, né, o build ele vai criar automaticamente, tá? Ele tem que fazer a vinculação com essas tabelas, aqui, ó, tá? Mas eu percebi que, quando eu estou chamando esse comando aqui, ele deixa esse cara assim, ó, vazio. Então, por alguma razão, ele não está gerando esse cara devidamente, tá bom? Então, se você for chamar este comando e de repente o sistema apresentar alguns erros apontando para cá, né? Então, primeiramente, copie os dados desse cara aqui, Ctrl A, Ctrl C, cole a um canto aí, tá? E depois que ele gerar, você vem aqui e cola. Embora ele diga, né, não modifique isso daqui na mão, mas como ele não está gerando, a gente vem aqui e altera e não tem nenhum problema, tá? Porque a gente sabe que está correto, né, quando a gente faz essa alteração, tá? Então, só chamando atenção para esse detalhe aqui que eu vi acontecer algumas vezes, tá? Talvez com uma atualização futura isso deixe de acontecer, ou talvez, né, faltou fazer algum detalhe aqui que me passou despercebido. Se você descobriu o que é, você me dá o toque lá no Trello, tá? Mas é apenas nessa tabela que isso está acontecendo, só nessa classe aqui, tribute configura FGT, tá? Bom, e é isso. Com isso, né, eu posso pegar este cartão tela configuração da NFCE e movimentar aqui para pronto, tá certo? Eu sei que estão faltando algumas coisas aqui para eu finalizá-lo, tá? Mas eu retorno nessa tela de configuração quando eu estiver fazendo alguma outra coisa aqui, né? Provavelmente quando eu estiver fazendo aqui a retaguarda do SH, né? Aí sim eu tenho que voltar lá na configuração e alterar alguma coisa. Mas como eu tenho os to-dos, né? Como ele está marcado com os to-dos, não tem problema de já movimentar aquele cartão para ali. De repente eu crio um outro cartão só para resolver os to-dos que estão faltando, tá bom? Muito bem, provavelmente agora o próximo passo é fazer a tela de contratação da NFCE, né, o que vai me levar fatalmente a criar a retaguarda da software house. Né? Será que é isso? Eu já faço a inutilização do número, o cancelamento da NFCE, talvez seja melhor fazer isso daqui primeiro, resolver essa questão dos impostos. Bom, eu vou ver, tá? Ver qual vai ser o próximo passo aqui, coloco aqui e gravo um vídeo aula para mostrar para você o que é que eu estou fazendo no momento. Sempre entro, né, nesse cartão Trello público, tá? E vejo o que é que está acontecendo aqui, o que é que está em progresso, quais foram os bugs que apareceram aqui, né? Tem alguns bugs que eu tenho que dar uma olhada também, que eles devem ser resolvidos antes de nós lançarmos aí a nossa próxima versão, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, abra um ticket de suporte lá no Trello que a gente está lá a postos para te ajudar, tá?